Mais uma atualização a respeito da guerra na Ucrânia. Muito tem se falado a respeito da corrida presidencial americana, principalmente dentro do quesito Ucrânia. Muitos temem a possível volta do Donald Trump por conta de tudo que ele veio falando desde o início da invasão, criticando todo o apoio americano, todo o apoio da OTAN para a Ucrânia e falando diversas vezes que ele não iria fazer o mesmo e não iria manter o apoio dos Estados Unidos na frente da OTAN para com a Ucrânia. Aliás, ele até ameaçou sair, da OTAN, tirar os Estados Unidos da OTAN se alguns países não arcarem com as despesas. Enfim, tem um problema acontecendo aí em relação ao relacionamento dos países da OTAN, o que cada um tem que investir do seu PIB e tudo mais, enfim. E o Trump se referiu a esse problema como a solução para esse problema como simplesmente se retirando, tirando os americanos da OTAN e também tirando ou diminuindo quase que por completo o apoio para a Ucrânia. E agora vaza o tal plano secreto do Trump, para acabar com a guerra na Ucrânia. Na verdade, não vazou. O próprio J.D. Vance, que é o vice do Donald Trump, falou em uma entrevista no dia de hoje a respeito de que plano milagroso é esse do Trump. Deixa eu só pedir para você, antes da gente prosseguir, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal. Se não estiver, te faço o convite, Também deixa um comentário bacana aí, um valeu carequinho, o que você quiser, Que ajuda aí muito também no algoritmo e na continuação do nosso trabalho, tá bom? Feito aí o nosso trato, feito o nosso combinado, segundo o J.D. Vance, que é o vice do Donald Trump, concorrendo à eleição americana desse ano, o plano do Trump é abrir uma zona neutra. É um plano muito parecido, na verdade, com o do Putin, mas não regionalmente falando, não no território que o Putin havia falado. O Trump quer fazer uma zona neutra, uma zona desmilitarizada, a mesma palavra que o Putin usou, entre a Ucrânia e a Rússia, e também quer que a Ucrânia entregue toda a Crimeia sem ficar questionando nem nada disso. Acabou, entrega a Crimeia, não toca mais no assunto de 2014, que foi quando a Crimeia foi tomada por completo, foi criada aquela ponte desde então que liga a Rússia até a Crimeia e por aí vai. Todo mundo acompanhou a história. Fato é que então a Ucrânia teria que entregar a Crimeia por completo, sem contestação, admitir, assumir que a Crimeia seria ou será território russo, entregar todo o Donbass, entregar toda a região de Donbass, que está também parcialmente ocupada pelos russos, sem contestar, também simplesmente entregar de bandeja a Crimeia e o Donbass, e também abrir então essa zona desmilitarizada. E aí que entra a exigência, a única exigência para o Putin, que ele aceite uma zona neutra, desmilitarizada entre a Rússia e a Ucrânia, ali pegando um pouco da borda adentro da Rússia, um pouco da fronteira, e um pouco da fronteira Ucrânia adentro. Somente isso que o Putin teria que aceitar, e a Ucrânia teria que abrir mão da Crimeia e abrir mão do Donbass. Então, segundo o próprio vice do Trump, esse é o plano milagroso do Trump para acabar com a guerra. Ele havia falado, na verdade, que acabaria com a guerra em 24 horas, se ele fosse eleito, se ele voltasse à presidência americana. E, segundo o Vance, isso então faria com que Ucrânia, Rússia e Europa voltassem à mesa de negociações e voltassem a conversar civilizadamente. Fato é que o Vance é esse aqui, que aparece na tela de vocês, vice do Trump, já falou abertamente várias vezes que não se importa muito com o que está acontecendo na Ucrânia, que ele não vê muita vantagem para os Estados Unidos como liderança se preocupar também tanto assim com a Ucrânia. Ele é até mais simpático ao lado do Putin, de fato,
até mais do que o Trump, não que o Trump seja simpático ao Putin, mas ele de fato conversa com os dois lados, pelo menos conversava. Muitas coisas aconteceram desde a saída do Trump, tanto que o próprio Putin, poucos dias atrás, falou que para ele, né, preferência dele seria que a Kamala Harris ganhasse a eleição presidencial e não o Trump. Então isso aqui diz muito, né? Diz que não é bem assim. Esse discurso que é um pouco alarmante, né? Do vice do Trump e tudo mais. Mas então, parte do plano milagroso do Trump seria a Ucrânia entregar Donbass, entregar Crimeia e uma zona neutra entre a Rússia e a Crimeia, pegando um pouquinho de cada território sem exército, uma zona desmilitarizada. 100% de certeza que os ucranianos jamais vão aceitar esse plano, e aí só Deus sabe para que lado que a conversa vai seguir, vai guinar, né, caso o Trump realmente volte. Se de fato ele vai cumprir a promessa e abandonar a Ucrânia, abandonar a OTAN ou não. O Putin expressou preocupação com a volta do Trump, então isso aqui não vai muito de encontro com o que pensa, o que acredita o Putin, né? Temos que esperar aí ver o que de fato vai acontecer, se o Trump vai voltar ou não, se a Câmara vai levar e para que lado que vai o apoio americano frente à OTAN e também apoio individual para a Ucrânia, né? Ficamos aqui no aguardo. Enfim, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, tamo junto, valeu.